Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Nós leremos do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, na Tua presença, te entregamos louvores, pois Tu és digno de recebê-los. E na Tua presença, pelos méritos de Cristo, pedimos que agora, através da Tua palavra, fales a cada um dos nossos corações. Nós te pedimos isto, pois reconhecemos que dependemos da instrução da Tua palavra para procedermos em conformidade com a Tua vontade e assim Te glorificarmos não apenas de lábios, mas também com os nossos atos. Oramos por isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tempos atrás, o meu sogro e minha sogra mudaram de residência para uma região na parte mais alta ali do setor Bueno, e já nos primeiros caminhos para visitá-los, eu usava um outdoor como uma referência para saber a rua que eu tinha que virar. Eu não me oriento por números de ruas, por nomes de ruas, eu me oriento por referências. Então, quando eu me aproximava daquele outdoor, eu virava então na rua da casa deles. E aí alguém teve a belíssima ideia de tirar esse outdoor. E numa dessas visitas à casa do meu sogro e da minha sogra, eu passei direto, porque eu estava procurando aquela referência. E a referência serve exatamente para este fim, para guiar a nossa vida e nos colocar no caminho certo. E o que nós lemos aqui nessa passagem mostra exatamente como Cristo é a referência da nossa vida. Se você tirar Cristo como referência da sua vida, você certamente não está perdido apenas, como se manterá perdido, porque Cristo é o único capaz de guiar as nossas vidas. Ele tinha saído de Betânia, foi para Jerusalém, sabendo que era próxima a hora da sua morte, se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa. No momento da Páscoa, Judas já estava inclusive dominado por Satanás. Jesus se levantou, cingiu a cintura com um tecido lá, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram espantados com aquilo, pois sabiam que Jesus era o Mestre e Senhor. E esse é o contexto que nós temos aqui na nossa passagem, que depois que Jesus, verso 12, lavou os pés dos seus discípulos, ele perguntou: vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo com vocês? Porque não se tratava simplesmente de lavar os pés. O ato de lavar os pés era uma prática comum naqueles dias, porque a geografia, né, as condições de terreno naquele contexto, era uma realidade assim, de terras, de poeiras. Então as pessoas caminhavam muito e sujavam muito os seus pés. Ao entrarem nas casas, era comum, não o senhor da casa, não o proprietário da casa, mas escravos, mulheres ou crianças, na porta da casa, limpar os pés. Era um ato de cortesia, uma maneira educada de receber as pessoas na sua casa, porque os pés estavam sujos. Então, eles conheciam muito bem que esta tarefa não era uma tarefa comum de ser feita por aqueles que eram proprietários das casas, mas pelos serviçais, como eu já disse, por mulheres ou por crianças. Jesus, ao se levantar e começar a lavar os pés das crianças, ele está se humilhando diante dos discípulos. Por isso, o próprio Pedro se espantou com a atitude de Jesus, não pela sua humildade, mas pela sua humilhação. E Jesus está perguntando: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Porque se vocês, verso 13, me chamam de Senhor e Mestre, fazem bem,
porque de fato eu sou. Jesus está admitindo que ele realmente é o Mestre e Senhor. Em nenhum momento Jesus está desqualificando suas virtudes e a sua autoridade diante dos discípulos pelo simples fato de lavar os pés dos discípulos naquela ocasião. Verso 14 diz que se ele, sendo o Senhor e Mestre, lavou os pés, os discípulos também deveriam fazer a mesma coisa, porque Jesus é o exemplo dessa tarefa, dessa conduta. O ponto aqui do verso 12 ao verso 14 é de que todos nós somos chamados para servirmos o Senhor Jesus. Ele não é apenas o Senhor, mas Ele é aquele que nos instrui como Mestre também. E aí, dos versos 13 ao verso 17, nós temos 3 razões para esta afirmação que Jesus faz de que nós devemos servir também, assim como Ele serviu. Primeira razão, no verso 15, está clara, dizendo que Ele nos deu exemplo, para que, do mesmo modo como Ele fez, nós também façamos. A primeira razão que Jesus dá aqui está nele mesmo. Ele é o exemplo, Ele é o modelo, Ele é a referência. E sem esta referência, nós vamos interagir uns com os outros, buscando alimentar a nossa vaidade, buscando nos destacar entre os outros como se fôssemos melhores do que os outros, e fazendo da nossa vida um caminho obstinado em busca de posições, de status, de dinheiro e de tantas outras maneiras que podemos nos utilizar para demonstrar nossa superioridade sobre os outros. E ao olharmos para o exemplo de Jesus, não foi assim que ele se posicionou e não foi assim que ele tratou os outros, muito pelo contrário. E Jesus deixa claro que ele é o exemplo, de modo que se nós quisermos crescer na fé, se nós quisermos prosperar naquilo que nós confessamos com os nossos lábios ser a verdade, temos que olhar para o Senhor Jesus. Se quisermos relações saudáveis, se quisermos igrejas saudáveis, se quisermos famílias saudáveis, temos que olhar para o exemplo do Senhor Jesus e fazer exatamente aquilo que Ele nos instruiu pelas suas palavras e pela sua vida, para que façamos a mesma coisa. Essa é a primeira razão. A segunda razão está no verso 16. Tem a ver aqui, primeiro, Jesus mostra uma ordem funcional das coisas. Devemos lidar com os nossos irmãos de maneira humilde e até, se necessário for, nos humilhar diante dele. E isso não significa que estamos perdendo credibilidade, prestígio ou autoridade. O segundo ponto está no fato de que não apenas dentro de uma ordem funcional, mas hierárquica, encontramos nisso a razão para servirmos uns aos outros, assim como o Senhor Jesus serviu os seus servos, os seus discípulos. Em verdade vos digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não me refiro aqui a uma hierarquia de poder entre irmãos, entre nós, mas uma hierarquia de poder que se vê entre Cristo e a sua igreja. Ele é a cabeça, e se o Senhor, como eles acabaram de afirmar, e o próprio Jesus admitiu, se Jesus é o Senhor e Mestre, então não há nenhuma outra alternativa senão obedecermos o exemplo que Ele nos deu, porque o servo não é maior que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Isto é uma questão de princípio de autoridade. Eu sirvo porque o meu Mestre, o meu Senhor, serviu aqueles que, diante dele, de fato, eram inferiores. Não se trata, como eu já disse, de uma oportunidade para alimentarmos um senso de superioridade, mas aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses, que devemos considerar, Filipenses capítulo 2, que devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, e quando os consideramos superiores a nós mesmos, nós os servimos, e esse é o nosso dever. Então, a primeira razão está no exemplo de Jesus, a segunda razão está no princípio de autoridade, e a terceira razão está no verso 17, que quando assim procedemos, de acordo com aquilo que compreendemos, nós somos abençoados por Deus. Olha o que diz a passagem. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, Jesus mostra a ordem das coisas. Primeiro precisamos compreender aquilo que Jesus fez, e isso está como ele perguntou no verso 12.
Porque não se pode admitir nenhum comportamento, nenhum ato, nenhuma decisão na vida cristã sem que primeiramente compreendamos aquilo que, pela vontade de Deus, está revelado nas Escrituras. Assim como os discípulos precisavam entender primeiro os atos de Jesus, olhando para o seu exemplo e para a sua autoridade, antes de procederem com qualquer ação nas relações interpessoais. Então, se compreendermos aquilo que Jesus fez e praticarmos exatamente isto que na pessoa de Jesus é revelado, somos abençoados por Deus. Esse é o caminho da bênção, que é andar conforme o Senhor Jesus andou. É isso que nos garante bênçãos sobre a vida, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa vida, e perseverando no caminho que Ele nos instruiu a percorrer. Jesus estava prestes a ser aprisionado, humilhado e sacrificado na cruz. E ele fez isso, como Marcos diz no capítulo 10, verso 45, para que, por meio do seu sacrifício, ele não se servisse, mas servisse, a fim de resgatar muitos ao Pai. O amor que Jesus demonstra aos seus discípulos aqui é um amor sacrificial, que não mediu esforços, não impôs limites, mas colocou como objetivo central servi-los a ponto de resgatá-los da escravidão do pecado. Este é o objetivo da nossa vida, de amarmos os nossos irmãos, de relacionarmos com os nossos irmãos, olhando para o exemplo de Jesus, servindo-os, mesmo quando necessário for ter que nos humilhar diante deles. Esta é a verdade da palavra de Deus que se encontra no testemunho de Jesus e que é aplicada a mim e a você, e em especial àqueles que querem servir na casa de Deus como oficiais na presença de Deus. Vamos orar?